esposa, ela conhece esse louvor, mas ela vai estar com a criança ali no colo, eu não vou chamar ela aqui para ajudar. A Lana não alcançou esse louvor, irmãos. E eu vendo aqui as crianças, eu lembrei, na casa de Deus é bem quietinho. Na casa de Deus é bem quietinho. Não, pode ficar aí, amor, tá? Pode ficar aí. Eu quero que você aprenda esse louvor, para quando começar o culto e você escutar aquilo que Jesus está falando com você, você entender. Aí eu vou repetir e a gente vai cantar, tá? Só as crianças, viu, irmãos? Na casa de Deus é bem quietinho, é bem quietinho, é bem quietinho. Vamos de novo? 3 vezes bem quietinho. E a gente vai fazer bem lento até parar, tá? 1, 2, 3. Na casa de Deus é bem quietinho, é bem quietinho, é bem quietinho. Aí você vai me prometer que vai ficar bem? Glória a Deus. Está vendo como é bom ensinar com louvor, irmãos? Está vendo? As crianças aqui são bênçãos, irmãos. A gente já viu isso aqui, tá? Quero aqui agradecer a oportunidade. Para a gente, irmãos, é uma honra estar aqui. Para a gente é uma honra estar nesse lugar. A Dalmi e Mone, como nós chamamos com muito respeito, já faz parte da nossa história desde quando estava em Salvador. De Salvador foi para outros lugares que Deus levou. E a gente sempre corre atrás dele, irmãos. Sempre a gente, aonde a Dalmi e Mone está, a gente vai. Aí hoje tem Radassa. Oh, glória! Não vou falar o que eu falei lá em Santa Amaro não, viu, Mone? Senão você não vai deixar, você vai dar sapeca quando eu for para casa. Mas quero agradecer também, irmãos, a minha família que está aqui comigo, minha esposa Glesiane, minha filha Lana, Caleb, irmãos, que Caleb é diferenciar, irmãos. Jesus deu Caleb a gente, deu com cabelo diferente. É ruivo, como Davi na Bíblia. Então ele é bem diferente, ele é diferente mesmo, irmãos. Caleb vale por 10. Os irmãos aqui estão falando que seu filho vale em dobro, meu vale por 10. Ô menino abençoado. Se tivesse na época de Davi, eu acho que ia ser tete a tete com Davi. Mas eu quero pregar a palavra de Jesus. Mas eu quero agradecer aqui em especial ao irmão Joaquim, estou lhe vendo. Eu falei que eu ia lhe falar. Está ali, irmão Joaquim, honrou aqui convite. Deus lhe abençoe. Estou feliz em vê-lo aqui. Eu posso não gravar nomes, mas eu lembro dos rostos das pessoas a qual a gente convida. E ontem eu fui ali e a gente está naquela fé. Cadê a irmã ali da lanchonete? Cadê ela? Cadê ela, irmã da lanchonete? A gente está naquela fé que eu falei ontem. Então, Jesus tem que triplicar a quantidade de gente aqui, irmãos. Por um motivo, para abençoar a irmã ali na lanchonete, para o povo sair daqui e comer lá. E pagar, irmã. Nada de graça, não. E o crente gosta de comer, mas tem que pagar também. Eu estava ali, eu falei, Jesus, enche, lota aquela igreja. Jesus vai fazer, meu irmão. Amém? Abra sua Bíblia. Livro de Josué. Capítulo de número 6. Sentados mesmo. Versículo de números 16, 17, 21, 22, 23 e 25. Estava orando ao Senhor enquanto você abre a sua Bíblia. Josué, capítulo de número 6. O Espírito Santo de Deus falou comigo com esse texto. E eu entendi porque Ele quer falar com você nessa noite. Caleb, traz um pouco de água, papai. De preferência natural. Josué, capítulo de número 6, versículo de número 16, 17, 21, 22, 23, e a gente vai para o número de 25. Eu espero você, meus irmãos, abrir a Bíblia. Eu quero que você acompanhe juntamente comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, só para contar o testemunho, enquanto você está abrindo,
Eu vou detalhar um negócio que aconteceu comigo aqui ontem. Eu vou contar em detalhes, porque você está abrindo, eu quero que você leia. Eu tenho tempo. A gente está chovendo. Ninguém vai para cá debaixo de chuva. Eu tenho que voltar para a Feira de Santana ainda hoje, viu, irmãos? Mas a gente vai. Ontem eu estava aqui, o Espírito Santo de Deus mandou dar a Bíblia a uma irmã, que está ali. E eu vim entender no culto. Mas aconteceu algo comigo há 10 dias atrás que eu não entendi. Eu vou pregar, irmãos, e a gente prega lá em feira em alguns lugares. E nesse dia eu fui levar minha menina para cantar em uma igreja lá. E se tem uma coisa que eu não esqueço é Bíblia. Porque é algo que eu tenho para mim como xodó. E as minhas Bíblias, irmão, levam muitos anos comigo. A irmã que foi agraciada ontem com a Bíblia, essa Bíblia tem mais de 10 anos comigo. Tinha mais de 10 anos, que já é da senhora. E eu fui para essa igreja com outra Bíblia que eu comprei, que já é um xodó meu também. E eu posso esquecer até meu filho, irmão. Você dá risada. Eu posso até esquecer o meu filho na igreja, mas não esqueça a Bíblia. Porque alguém vai me ligar para buscar meu filho. Mas a Bíblia eu não esqueço. Só que nesse dia eu esqueci a Bíblia. E aí tinha que vir para Pé de Serra. E como é que eu venho para Pé de Serra sem Bíblia? Eu falei, eu vou ter que comprar outra Bíblia. Só que eu não queria comprar outra Bíblia, irmãos. E aí Jesus me lembrou que eu tinha aquela Bíblia xodó lá em casa. E aí não dava tempo de mandar alguém fazer a capa da Bíblia, porque ela estava toda gastada. Aí eu falei, eu mesmo vou fazer. Comprei o material no mascate lá, fiz, forrei, imprimi a capa do leão, botei aquele negócio todo bonito, como o jovem gosta, e deixei a Bíblia daquele jeito, top. E aí eu trouxe a Bíblia para cá. E quando eu estava pregando aqui, a irmã falou algo, o Espírito Santo falou comigo, dê a sua Bíblia a ela. Aí eu fiquei pensando, eu entrei no carro e eu me lembrei de uma fala que a minha esposa falou comigo há 10 dias atrás. Rapaz, tu não esquece a Bíblia em nenhum lugar, como é que tu esqueceu aquela Bíblia? É o Espírito Santo falando comigo, você tinha que levar para Pé de Serra para você dar a minha serva. E eu entendi porque eu tive que trazer a Bíblia, reformar a Bíblia, e hoje ela está com a Bíblia. O que é o que eu estou dizendo com isso, irmãos? Deus conhece cada filho, cada filha, Deus sabe do seu endereço, Deus sabe do que você precisa, Deus sabe da sua necessidade, e Deus pode trazer alguém, irmãos, com 100 quilômetros de distância para te abençoar. A irmã falou algo aqui que me impactou muito. Eu quero ler, pastor, a Bíblia. Aí o Espírito Santo falou, dê a ferramenta a ela. E a gente deu a ferramenta. O pregador vai para a Feira de Santana, o pastor vai sem a Bíblia, mas abençoou a irmã. Eu estou pregando com Bíblia aqui, mesmo digital, mas estou pregando com Bíblia. Mas entenda o que Deus faz, irmãos. Deus tira pessoas de cantos para abençoar pessoas que estão em algum canto. E se você está precisando de uma bênção, irmãos, Deus vai levantar alguém. Pode ser do sul do Brasil, irmãos. Creia, porque Ele é Deus para te abençoar. Ele vai fazer porque Ele tem poder para isso. Eu não conhecia a irmã, irmãos. Sinceramente, irmão, você daria algo seu a alguém sem você conhecer? Não, irmão, ninguém daria. Eu mesmo não daria. Mas a gente entende a voz do Senhor, a gente entende que Ele está mandando, e aí o nosso coração se abre para abençoar. Amém? Deus abençoe, minha irmã. Eu vou chegar aqui, a senhora vai falar, pastor, hoje eu estou lendo. Eu vou voltar aqui, a senhora vai dizer isso para mim. Pode ter certeza. Vamos ler o texto. Capítulo 6 de Josué, versículos 16, 17, 21, 22, 23 e 25. Diz assim: E quando os sacerdotes pela 7ª vez tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. A cidade, porém, com tudo quanto nela houver, será anátema ao Senhor. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros a quem eu os enviamos. Versículo 21 a seguir, diz assim: E destruíram totalmente ao fio da espada tudo quanto havia na cidade, homem e mulher, menino e velho, bois, ovelhas e jumentos. Então disse Josué aos 2 homens, em alguma tradução vai estar aí, 2 mancebos, quer dizer 2 jovens, que tinham espiado a terra: Entrai na casa da prostituta e tirai-a de lá, com tudo quanto tiver, como lhe prometeste no juramento. Entraram, pois, os mancebos, espias, e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos quantos lhe pertenciam.
e trazendo todos os seus parentes, o puseram fora do arraial de Israel. 25, diz assim o versículo: assim Josué poupou a vida da prostituta Raabe, a família de seu pai e a todos quantos lhe pertenciam. E ela ficou habitando no meio de Israel até os dias de hoje. Porquanto esconderam os mensageiros de Josué, que tinha enviado a espiar Jericó. Amém? Curva a sua cabeça. Deus, mais uma vez, Senhor, eu estou fazendo uso da tua palavra. Como é de costume, tu conheces a minha oração. Eu estou mais uma vez, Senhor, como te prometi há anos atrás, ó Deus, que todas as vezes que eu pegar ao microfone para pregar a tua palavra, toda honra, toda glória é tua. E aqui estou, Senhor, para ser teu canal, Senhor. Foi o Senhor que fez, meu Pai, essa programação. Foi o Senhor que colocou no coração de Mônica, no coração de Adalmi, no nosso coração de estar aqui também. E foi o Senhor que trouxe essas pessoas que estão aqui, porque são teus filhos. E eu estou aqui nessa noite para ser o teu caminho, para pregoar a palavra que o Senhor está mandando nessa noite. O que eu te peço, meu Deus, é: cura, liberta, salva. Traz a transformação para casas e famílias aqui, Senhor. É isso que eu te peço, e você diz. E as crianças aprenderam o hino, né? Então ajuda o pastor aqui, tá, irmãos? Queridos, o texto que eu trouxe nessa noite é um texto muito conhecido. É um texto que vai contar uma história de uma pessoa improvável. E ontem eu estava no culto aqui, e o Espírito Santo de Deus, enquanto essas crianças ministravam, cantavam louvores, o Espírito Santo de Deus falava comigo tantas histórias improváveis. Tantas histórias que a sociedade conta a história e tenta denominar histórias. E ontem o Espírito Santo fez um pedaço do que quer concluir hoje aqui à noite. E com isso o Espírito Santo fez eu refletir sobre esse texto de uma história muito improvável. Uma história a qual tem nome, e essa se chama Raabe, uma mulher. A Bíblia vai dizer que Josué é o sucessor de Moisés, e a Bíblia vai dizer que Deus orienta Josué para que tome a cidade de Jericó. Preste atenção, irmãos. Tome a cidade de Jericó. A cidade de Jericó era muito fortificada e o seu exército era muito forte. A cidade era rodeada por muros que não eram fáceis de ser derrubados. Por isso que foram dadas 7 voltas naquele muro, para que fosse derrubada pela ação dos céus a voz do Senhor. E a Bíblia vai dizer, a história da Bíblia, capítulo de número 1 a seguir, você pode ir lá em casa, você vai ver isso. A Bíblia vai dizer que essa mulher, ela mora no muro da cidade, em cima do muro da cidade. Alguns vão dizer que entre as entranhas dos muros da cidade. Alguns historiadores dizem que o muro ele tinha largura de 8 a 12 metros. Um carro, ou seja, uma carruagem de cavalo, passava por cima do muro para fazer a guarda da cidade. Então você já imagina a largura que tinha aquele muro. A Bíblia diz que Deus orienta Josué a enviar 2 espias para a cidade para saber como estava o movimento, estratégia de guerra. E assim foi feito. Mas só que quando os espias entram dentro daquela cidade, os espias são avistados, porque todos sabiam que o exército de Israel estavam vindo, e por onde eles passavam, eles ganhavam, porque a ordem de Deus era que destruísse tudo, porque havia uma promessa abraâmica sobre a cidade, aliás, o povo de Israel, que era a terra que mana leite e mel. Então, para ganhar essa cidade, aliás, para chegar a esse lugar, era preciso passar por territórios, e Jericó estava no meio da caminhada de Israel. Então Deus orienta Josué, manda os espias, e os espias vão à cidade, só que eles são vistos, e com isso o rei fica sabendo que os espias estão em Israel, e o rei dá uma ordem aos exércitos. Criança, preste atenção, o rei dá uma ordem ao exército para procurar esses 2 homens, e esses 2 homens eles fogem, se escondem, na casa de quem? Na casa de Raabe, uma mulher que era gentil, uma mulher que era totalmente da lei pagã daquela cidade. E a ordem de Deus, no capítulo de número 6, versículo de número 16 a seguir, era que destruísse tudo. Deus falou
para Josué que nada ficaria de pé. Mas o texto ele é interessante porque no capítulo de número 2, versículo de número 12 a seguir, a Bíblia vai narrar a conversa que Raabe tem com os 12 espias. Raabe chega para os 2 espias, capítulo de número 2 a seguir, e ela vai dizer: olha, eu sei o poder que tem o Deus de vocês. Eu sei que o Deus de vocês vão vir para Jericó, vai destruir Jericó, e não vai ficar nada, nós estamos sentenciados à morte. Raabe sabia que a história dela já tinha um ponto final, porque foi concretizado pelo próprio Deus. Mas Raabe mesmo ainda gentia, ou seja, mesmo ainda ímpia, Raabe mesmo ainda sendo habitante de Jericó, ela chega no versículo de número 12 e ela faz um acordo com os espias. Ela fala: olha, eu guardo vocês, eu escondo vocês, para que o meu rei não mate vocês, mas eu peço algo em troca a vocês. Eu peço que quando Israel chegue a Jericó, a minha família seja poupada, a minha família seja guardada. Raabe faz isso com os espias, e os espias falam: olha, até quando for o teu juramento ainda tem a validade, a tua promessa será cumprida. Ele estava dizendo assim: enquanto você ficar quieta e calada, e não contar os nossos planos para o rei, nós vamos cumprir com a nossa promessa. E Raabe, ela diz: olha, pelo Senhor que vocês servem. Por qual motivo? Porque Raabe sabia qual era o Deus de Israel. Raabe sabia que o Deus de Israel era o único Deus da face do universo. Até porque versículo de número 11, versículo de número 10, ela começa a narrar as destruições que o rei de Israel fez por onde passou a mando de Deus. É tanto que ela cita a passagem do Mar Vermelho, que ela diz no versículo de número 10. Ela fala: olha, eu sei que o Deus de vocês abriu o mar em pés enxutos, vocês passaram e o exército de Faraó morreu, e Faraó não foi contra vocês. E quem era Faraó naquela época? Era a maior potência bélica daquela época. Ninguém poderia com Faraó e os seus cavaleiros. E Deus faz com que o povo vença. Então Raabe sabia em quem ela estava confiando. Então ela fala: jure, e eles falam: eu juro pelo meu Deus que eu sei que ele fará. Os espias vai até Josué, fala: olha, lá em Jericó tem uma pessoa que nos ajudou e que nos pediu proteção, e ela nos pediu para que a vida dela e da família dela, detalhe, irmãos, o texto vai dizer que ela pediu para que a família dela fosse poupada da destruição que viria adiante. Então Josué fala: olha, nós vamos honrar o acerto que você fez. Só que nós logo entendemos, irmãos, que quando Raabe ela faz isso, ela entende que só Deus poderia resolver o problema da vida dela. E qual era o problema, irmãos? A morte. Porque já estava decretado a destruição da vida dela. Agora eu coloco um parêntese aqui que a gente vai entrar na história de Raabe. Quem era Raabe? Raabe era uma meretriz. Raabe era uma prostituta, mulher de fazer vida como nós conhecemos na sociedade hoje. Então nós já sabemos de primeira que não tinha uma história para aquela mulher. Aquela mulher já estava condenada pela sociedade. Aquela mulher não tinha esperança, aquela mulher não tinha mais um sorriso, aquela mulher já não tinha mais uma vida, aquela mulher servia aos homens para sustentar a sua família. Mas quando aquela mulher fica sabendo que um Deus que podia mudar a história estava chegando, ela aproveita a oportunidade para ela dizer: ele pode mudar a minha história. Eu já quero aplicar uma coisa nessa noite. Eu estou pregando para pessoas aqui que têm as suas histórias marcadas, as suas histórias talvez já decretadas pela sociedade. Talvez alguém na sua casa olhou para você e disse: você não vai ser ninguém e você não vai ser nada. Porém, eu estou te mostrando na Bíblia alguém improvável que Deus transformou no provável. Alguém que não tinha história na sociedade e Deus mudou a história para mudar a sociedade. E você vai entender por que mudou a sociedade nesse instantinho.
Então a Raabe não tinha expectativa. Imagine como era o lar de Raabe dentro de casa. Os historiadores vão dizer que o lar era conturbado. Imagine o pai de Raabe não olhar no olho dela, porque ela vendia o seu corpo. Imagine a mãe de Raabe, imagine os familiares de Raabe, porque Raabe tinha parentes. Porque o texto vai dizer, quando Josué chega em Jericó, os parentes vão com ela. Então todos olhavam a Raabe com um olhar negativo. Ninguém queria aquela mulher por perto. Mas Deus gosta de história de pessoas improváveis. A gente chega na Bíblia, os 4 evangelhos de Jesus, a gente vai ver Jesus indo escolher os seus discípulos. E Jesus só pega a pior raça que tinha ali: usurpador, ladrão, enganador, cobrador de imposto, aquele que mentia. Jesus não pegou os melhores da sociedade. Jesus falou: olha, quer mudar a vida? Larga tudo e segue-me. Jesus olhava para Pedro. Quem era Pedro? Pedro era aquele cara ignorante. Pedro não entendia muito de gentileza. Ele entendia de poder militar, ele entendia de poder braçal. É tanto que quando Jesus está no Getsemane, ou em algumas traduções a Getsemane ali, Malco chega para prender Jesus, e Pedro, ele desfere um golpe na orelha de Malco, e Jesus fala: Pedro, o que foi que eu te ensinei? 3 anos passei ensinando, Pedro. Aliás, uns quebrados de tempo. Eu passei te ensinando, e se eu quisesse, miríades e miríades e miríades de anjos desceria ao meu favor. Eu falei que isso teria que acontecer, Pedro. Não precisa me defender, porque o meu pai já me defende lá de cima. Jesus pegou os improváveis para mudar a história. Botamos para Raabe. E Raabe, quando fica sabendo que o Deus de Israel está chegando, Raabe toma uma decisão. Diga decisão. Diga de novo decisão. Ela decide, mesmo ainda com a vida dela improvável, porque aquela mulher deitava em uma cama, irmãos, e eu digo aqui, ela dorme. Ela sabia da vida de opróbrio dela, ela sabia o que ela passava, ela sabia o que ela fazia. Na mente dela vinha a cena dos pecados que ela cometia. Mas quando ela ficou sabendo que Israel estava chegando e o Deus de Israel mudava a história, eu imagino que ela começou a pensar: a minha história não acabou. A minha história não vai ser validada pelo que eu faço, porque o Deus que está chegando pode mudar a minha história. Essa mulher começa a criar expectativa, porque o texto vai dizer que quando ela fala: olha, jure-me pelo seu Senhor que eu serei poupada. Essa mulher não queria continuar com a vida de prostituição. Ela estava dizendo: jure pelo seu Senhor que a minha família e eu seremos poupados. A nossa história vai mudar. Ela entendia que o Deus de Israel poderia mudar essa história. E com isso, a gente entende que Raabe queria uma vida nova. Diga vida nova. Aí Raabe entra em algo muito lindo, chamado regeneração, que quer dizer nova vida. Quando os espias fazem a promessa para Raabe e Josué fica sabendo, entenda isso aqui, entenda. Quando Josué fica sabendo, Deus no trono já sabia que lá em Jericó tinha alguém que ele ia mudar a história, e esse alguém fazeria parte do projeto de libertação para aquela nação. Deus sabia, irmãos, que você estaria aqui às 20h09. Deus sabia, irmãos, que você viria dessa mesma forma, desse mesmo jeito, com o pecado, desalinhado, com a vida torta, se achando o pior da sociedade, ou se achando que Deus não te ama e não te gosta. Ele sabia, por isso que Ele preparou essa mensagem para te dizer nessa noite: se eu mudei Raabe, que era uma prostituta, era uma improvável, por que eu não posso mudar a sua história? Porque eu não posso mudar a sua casa, porque eu não posso mudar a sua família. Primeiro ponto, você precisa entender: Raabe estava desgarrada do projeto de Deus, porque Raabe estava condenada à morte. Isso muito se assimila a eu e você. Por quê, pastor? Capítulo 3 de Gênesis, a maior problemática da história: o homem peca. O homem peca porque quis pecar Adão e Eva, e com isso
Deus dá a oportunidade da regeneração através de Cristo Jesus. A mesma situação de Raabe, não tinha uma solução ali no Éden. Não tinha uma solução até que Deus diga a primeira promessa com cumprimento, a primeira profecia com sentença e cumprimento. Ali Deus vai dizer para a mulher: ei, nascerá de um que esmagará. Vai nascer um que vai resgatar o que vocês perderam. Problemática resolvida. O plano de salvação entra ali, porque ali não tinha futuro, e Raabe não tinha futuro. Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 10, se não me falha a memória, que eu e você, está no texto lá, viu, irmãos? É pobre no pecador. Se não fosse o sacrifício de Jesus na cruz, eu não estaria em um púlpito como esse. Você não estaria em uma cadeira como essa. Você não estaria respirando hoje. Você sabia, irmãos, que Jesus está lá no passado agora, está aqui no presente comigo e você, e já está lá no futuro. Jesus sabe o que você fez no passado, está fazendo agora, e ainda vai fazer no futuro, mas Ele ainda continua dizendo: eu amo ela, eu quero ele, eu quero ela, eu mudo a história, por mais que ainda ele e ela continue com a vida que está continuando, porque é Ele que muda a vida, não é você. É o detalhe da história. O detalhe da história importante aqui de Raabe é que Raabe sabia quem era o Deus que podia dar salvação à vida a ela. Por isso, irmãos, que nós participamos disso. E lá em João capítulo 3, versículo 17 vai dizer: porque Deus enviou seu Filho ao mundo para que não condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus envia a salvação a Raabe através dos espias. O que é isso, pastor? Não está no texto, mas entenda, irmão. Duas coisas aqui estão operando. Primeira se chama fé, segunda a salvação, porque a fé produz salvação. Raabe, quando ela entende que o rei, o Deus de Israel está chegando, se chama fé. Por isso Raabe está lá em Hebreus, na galeria da fé. Por que Raabe? Pela fé. Porque ela usou a fé para crer, para que a salvação chegasse na vida. Eu quero aplicar uma coisa aqui. Quantos de nós estamos na igreja? Estamos nas nossas vidas cotidianas, estamos nos nossos dias normais, mas não nos sentimos abraçados, amados por Deus e salvos pela graça por causa dos nossos pecados. Certa vez alguém disse para mim: santidade é servir dentro da igreja. Não é, irmãos. Santidade é lutar contra o pecado todo santo dia. Pode até ser que ele te ganhe, mas você levanta novamente e ganha ele. Isso é santidade, diariamente. Santidade não se adquire você levantando uma mão somente e aceitando a Jesus. Santidade se adquire todo santo dia. O pecado batendo na sua porta e você dizendo: eu resisto, eu não me entrego, porque o Deus que rege a minha vida me ajuda. Isso é santidade, porque você está lutando contra o pecado. E Raabe sabia que a regeneração da vida dela poderia chegar através de Cristo Jesus. Raabe sabia, irmãos, que se ela permitisse que Deus entrasse na vida dela, a casa, Raabe não pensou nela só. Detalhe, o texto não vai dizer: eu quero que me livre, eu quero que me leve. Raabe coloca todo o composto da família dela. Raabe coloca toda a família dela no projeto, porque Raabe está dizendo: se eu permitir que Deus entre dentro da minha casa, Deus pode transformar toda a minha família. Aí eu aplico uma coisa para você nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Se você permitir que Deus opere dentro da sua casa, aquele espírito de Zé Pilantra, de pilintra, aquele espírito de cachaça, aquele espírito de prostituição, aquele espírito de droga, aquele espírito que está perturbando a casa, vai sair de lá, porque Deus vai transformar o ambiente, porque você tomou a decisão, como Raabe tomou a decisão para mudar a vida da sua casa e da sua história. Mas no começo eu comecei a te dizer: fale decisão, e você falou decisão, porque a gente fala decisão.
porque é um ato de decidir alguma coisa. Mas ainda deixa eu aplicar. Nós estávamos totalmente perdidos. Romanos capítulo 5, versículo 19 vai dizer: porque pela desobediência de um só homem muitos foram pecadores, e assim pela obediência de muitos, de um muitos serão justificados. Deixa eu explicar isso. Lá no Éden, o homem peca. Por causa de um homem, a humanidade toda cai. Por isso você está vendo, irmãos, me permita a expressão do vocabulário brasileiro, de língua portuguesa, toda essa desgraça que está acontecendo aí. Desgraça na língua portuguesa não é xingamento. O povo que usa para xingamento quer dizer tragédia. Tudo que está acontecendo aí fora é porque lá no Éden o homem pecou. E aí Jesus vem para a terra através de uma mulher. E aí Jesus vem com um projeto de salvação para consertar aquela problemática. Consertar como? Transformando a sua vida e a minha. Quando Paulo chega para os irmãos em Roma, aqui em Romanos capítulo de número 5, versículo 19, e ele vai dizer que por causa da desobediência de um homem, tudo caiu. Um homem virá à terra e tudo será consertado. E esse homem se chama Jesus Cristo de Nazaré. Eu estou fazendo esse rodízio todo aqui para você compreender uma coisa. As nossas vidas têm uma problemática e essa se chama pecado. E para que seja resolvido essa problemática, a gente precisa dar um acesso. Para você entrar em um lugar protegido, irmão, precisa de um acesso, estou certo? Irmão, você está vivo. Você está aqui. Você está lá fora não. Vamos de novo? Para você entrar em um lugar protegido, precisa de um acesso, sim ou não? Sim. Bom, está todo mundo crente. Vamos lá. Para que Cristo acesse as nossas vidas, ele vai falar para João lá no Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ele está dizendo, todos os dias eu estou à porta do coração das pessoas da face da terra, dizendo, eu estou aqui. Eu sei que aí dentro está tendo bagunça, está tendo problema. Eu sei que aí estão perturbando a sua mente. Eu sei que aí está tudo ruim. O sentimento de tristeza, o sentimento de depressão. Eu sei que aí as mentes estão totalmente caídas. Eu sei que aí o homem perturba, a mulher perturba. Mas se alguém dentro dessa casa ouvir a batida da porta, eu entrarei dentro da casa. O texto vai dizer que Jesus diz, se alguém abrir a porta, ele vai entrar, vai ceiar com ele. Ceiar é festa, é transformação. E ele vai resolver toda a problemática. E quem abre o acesso da porta do coração para Jesus ganha muitas coisas, irmãos. E uma delas, irmãos, se chama problema também, viu? Porque o mundo luta contra você. Alguém aqui vai se identificar com isso. Aceitou a Jesus. E tem gente na família que fala, para que tu foi para a lei de crente, rapaz? Para que tu foi ser cristão? Rapaz, aquele povo lá é doido, é maluco. Aquele povo lá parece que não... Gente, parece que o povo até parou de ver você como uma pessoa normal. Porque o mundo está contra a igreja de Cristo, ou seja, Cristo. Mas quando eu deixo Cristo entrar dentro da minha casa, aí começa a vida, aí começa a paz, aí começa a segurança a reinar, aí começa a prosperidade a reinar, aí começam os milagres a acontecer, a vida começa a ser transformada, porque é Cristo que está assumindo o acesso da sua casa e da sua vida. Era o que Raabe fez. Raabe falou, eu sei que esse Deus pode mudar a minha história. E o projeto principal, irmão, já vou me encaminhar para o final. E o projeto principal ali só era Raabe e a sua família que estava dentro de casa. É tanto que Josué vai dizer bem assim, quando vocês chegarem lá, Raabe vai estar esperando, pega ela e a família dela que está dentro de casa e traz. Mas só que o convite se amplia, porque Josué vai dizer, Raabe dentro de casa, a sua família, e tudo que ela tem que tiver dentro de casa, ou seja, o lar de Raabe serviu de segurança. Se 10, 20, 30, 50 entrasse ali dentro por obrigação do reino dos céus, teriam que ser resgatados, porque a ordem que Deus deu a Josué foi,
todos que estiverem dentro da casa de Raabe sejam visitados pela minha segurança. Tire eles de dentro de Jericó, traga para o arraial, para que eles sejam protegidos. O que é isso, pastor? Eu estou dizendo, se você entendeu o que Jesus está falando contigo nessa noite, não vai ser só a sua vida, vai ser a tua família, vai ser a tua parentela, vai ser o que virão. Se vier a próxima geração, vai ser a geração, só porque você tomou a decisão de dar acesso a Jesus, a sua vida. Me caminho para o final, porque aqui tem horário para terminar culto. Pedro, na sua primeira epístola, capítulo de número 1, versículo 23, ele vai dizer, olha, todos foram regenerados, quer dizer, transformados. Mas não foi transformado por uma semente qualquer, foi por uma semente que não aprodece, foi por uma semente que não se perde. Eu estou em uma área aqui agrícola, e vocês entendem perfeitamente mais do que eu. E Pedro está dizendo bem assim, olha, vocês foram transformados pelo meio da palavra de Cristo Jesus, que ela é viva e permanece para sempre. Ou seja, não tem possibilidade nenhuma de ele riscar o teu nome do livro da vida, não tem possibilidade nenhuma de ele riscar o acesso que você deu. Se você deu acesso, ele é fiel para cumprir até o dia que ele vir resgatar a sua igreja da face da terra. Você pode dar glória a Deus aí, irmão? Eu não sou de pedir glória a Deus não, mas o negócio aqui está fechado. Mas vamos finalizar. Raabe, mesmo ainda sendo pecadora, ela não se tirou do projeto salvação que Deus mandou. Mesmo ainda sabendo que ela não tinha condições físicas e espirituais por ela mesma, ela creu que Deus poderia mudar a história dela. E não é diferente em Pé de Serra hoje. Não é diferente. Por quê, pastor? Porque nós somos pecadores. Só que nós temos que ter a convicção que Deus pode mudar a sua história. Deus pode mudar a sua casa. Deus pode mudar a sua vida, se você dá o acesso a Ele. Se você dá o controle do manche da sua vida a Jesus de Nazaré. Não é uma igreja, irmãos, não é um credo ou sistema religioso, é a Jesus de Nazaré, que morreu na cruz do Calvário ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Você sabia qual foi o processo da crucificação de Jesus? Me permita aqui narrar rapidinho. Jesus vai, apanha, sofre, sobe no Gólgota. Lá no Gólgota vê o homem contra ele, ele fala, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Leva 450 cortes de ferida no seu corpo, com uma arma chamada sorrague, que era feita de limaia de ferro, com ossos de carneiro quebrado. Imagina, irmãos, os irmãos aqui que trabalham aqui com a área, os irmãos que trabalham com a área totalmente agrícola vai entender o que eu estou dizendo. Você fazer um material para bater em um animal, só que ferir um animal. Jesus apanhou dessa mesma maneira, por qual motivo? Por mim e por você. Ele não mediu distância, não mediu dificuldade, porque ele saberia que em 2022 você estaria aqui para escutar uma palavra. E qual é essa? Eu ainda me interesso pela sua história. Finalizo. Raabe acreditava, mas ela não estava fora da graça de Deus. O que é a graça de Deus, pastor? Salvação em Cristo Jesus. Nenhum sistema religioso, irmãos, pode salvar ninguém. Nenhum. Só tem uma pessoa na face do universo que pode. E o texto vai dizer que ele envia o seu único filho, seu unigênito, para morrer por você. O amor dele foi tão grande que o único filho dele, ele deixou subir em uma cruz para morrer pelos seus pecados. Por isso que você está escutando aqui hoje, porque aquilo ainda vale até hoje. 2000 e alguns anos atrás, Jesus estava em cima de uma cruz, olhando para você e para mim, falando bem assim: Gessivaldo vai estar lá em Pé de Serra,
no dia 27 de novembro, pregando sobre mim, e vai ter gente escutando a minha palavra e eu dizendo: eu resgato a sua história, eu resgato a sua vida, eu mudo a sua história. Finalize e acaba aqui. Deus traz o projeto de salvação para Raabe, salva a família de Raabe, a casa de Raabe. Só eles foram salvos de Jericó, somente eles, todos foram mortos. Porque Deus prometeu, porque ela deu acesso para que a regeneração, ou seja, salvação, entrasse na casa dela. E o mesmo convite Jesus te faz aqui nessa noite. Que convite é esse, pastor? Dar o acesso para ele mudar a tua história e a casa que você mora. Eu não saí de Feira de Santana, irmãos, para contar a história de Carochinha. Eu não saí de Feira de Santana, irmãos, porque eu quero ligar o meu carro, gastar combustível e vir para Pé de Serra passear. Não. Desde ontem a gente está trabalhando para o reino de Deus aqui, pregando a palavra, falando do amor de Jesus, orando por pessoas, e a gente consegue entender que Jesus está querendo algo sobre esse lugar e sobre essa cidade. E esse algo se chama salvação. E eu preciso finalizar por causa do horário. E Jesus vem nessa noite, irmãos, fazer um convite de acesso. Quem está disponível para ele mudar a história? Eu sei que você pode ter frequentado inúmeras igrejas. Eu sei que você, como eu, irmãos, deixa eu dizer uma coisa, eu falei aqui ontem. Eu já fui coroinha da igreja católica. Eu já fui da Ubanda, para você ter uma noção, Candomblé como é chamado. Irmãos, eu já vim do mundo mais perdido do que já estava perdido. Eu já passei um bocado por esse mundo, irmãos. E Jesus, no dia que viu e decidiu mudar a minha história, ele mudou. E hoje eu estou em uma igreja pregando a palavra dele. E em Feira de Santana eu sou pastor e cuido de ovelhas. Porque ele muda histórias. Mas eu precisei dar acesso a ele. Como é que eu dou acesso, pastor? Me ensina isso, rápido aqui, eu só tenho 3 minutos. O acesso que você dá é simples. Eu deixo ele entrar no meu coração, aceito a ele como único e suficiente Salvador na minha vida. Eu deixo ele a partir de hoje tomar conta. A partir de hoje, Jesus é o Senhor que toma conta da minha casa, porque eu não aguento mais o que está acontecendo lá. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui nessa noite que estão com tanto problema que não consegue nem mais ter paz quando bota a cabeça no seu travesseiro. E Jesus está aqui se disponibilizando, dizendo: olha, eu sei que não está fácil lá, mas eu estou na porta todo dia tentando entrar e você não deixa. Eu estou aqui para resolver o problema que está lá dentro. E o problema que está lá dentro, irmão, só Jesus resolve. Não tem ninguém, irmãos. Eu já procurei a Ubanda não resolveu. Eu já procurei, irmãos, inúmeras, não resolveu. Mas eu te apresento Jesus Cristo que resolve problemas. Mas você precisa dar acesso. E eu finalizo aqui, porque só tenho 2 minutos. O acesso funciona da seguinte maneira. Ontem eu fiz esse apelo aqui. 2 jovens e 3 crianças aceitou a Jesus. O que é aceitar Jesus? Servir a Cristo. Você precisa de uma igreja para você estar cultuando todo dia, para se sentir mais forte, porque quando você sai daqui e fecha as portas, os problemas continuam, você se sente fraco. E aí quando você vem para o culto, liga para o pastor, liga para o irmão te ajuda de oração, e assim é a igreja. Ela te ajuda até o dia que Jesus chegar e levar a gente para a eternidade, que é a recompensa. Irmãos, não caia na história, irmãos, de que morreu, se acabou. Não, morreu, segue-se o juízo. A alma tem destino, o texto vai dizer que pertence a Deus, que o deu, a Deus, então retorna para ele. Vai retornar de que motivo? De que maneira? Ou de que maneira? Vai retornar toda rebombada, me permite a expressão, ou vai retornar totalmente pautada para viver com Cristo na eternidade? Existem 2 caminhos, céu e inferno. Não existe terceira via. Não existe ficar na terra como alguém está pregando aí, algumas religiões. A Bíblia diz que por intermédio de Jesus só existe um caminho, que é salvação através dele. Não tem, irmãos, jeitinho para você. Aqui, irmão, na terra tem. Eu conheço o presidente, eu conheço fulano, beltrano. Se você conhecer alguém de influência, você consegue alguma coisa, mas no céu não tem. A única forma de entrar no céu é através de Cristo Jesus, aceitando a ele como único e suficiente Salvador da sua vida. Mas pastor, se eu aceitar Jesus, vão chacotear de mim. Fizeram comigo isso na minha família. Mas se eu aceitar Jesus, vão virar minhas costas. Fizeram comigo isso também. Mas se eu aceitar Jesus, as coisas vão piorar. O inimigo vai trabalhar um bocado para tirar você da igreja. Aí você tem que continuar firme, porque quem está do teu lado é a rocha chamada Cristo Jesus. E essa cidade é muito conhecida pelas rochas. Ela é fortificada. E quem está fortificado não cai. Fica de pé, irmãos, com a permissão do pastor Dalmi. E eu quero fazer esse convite, irmãos, tirando as crianças aqui que já aceitaram Jesus e vieram aqui ontem.
Mas você que entendeu a mudança de vida que Deus pode fazer e fez na vida de Raabe, eu quero convidar você a ter a sua vida mudada. Mas não vem agora não. Como é